No salmo de hoje, nós vamos ver uma proclamação do rei Davi. Que proclamação é essa, ou que recordação é essa? Ele diz nesse salmo que aquele que sofre, muitas vezes, deve aprender a perceber que Deus o está castigando, corrigindo por causa dos seus pecados. Ele deve se arrepender, buscar a Deus, fazer de chuva, buscar de Deus a salvação. Essa é a reflexão muito importante que a gente aprende no Salmo 38. Vamos aprender mais, mas enquanto roda a vinheta, quero que você deixe seu like aí, curtindo o nosso vídeo. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed. Olha só, talvez você já tenha se habituado com um costume de muitas pessoas de ter um salmo especial. Em algumas ocasiões você lê o salmo tal, em outras ocasiões você lê o salmo tal, e assim vai, né? Então a Bíblia mesmo traz para nós, por exemplo, o Salmo 30, Mizmor Shir Hanukat Habayit, o salmo de dedicação da casa. Outros salmos quando você está enfermo, outros salmos ligados a diferentes situações da vida. E a gente cria o hábito então de recitar esses salmos. O salmo de hoje, que é o Salmo 38, ele é um salmo adequado para qualquer um que lamenta uma situação, por exemplo, uma situação de infortúnio pessoal, uma dificuldade que esteja passando. Então esse Salmo 38 traz para nós essa reflexão e também está conectado com aquele que lamenta a situação do exílio de Israel, a situação do exílio prolongado, a situação, por exemplo, que Israel tem passado desde outubro de 2023, com seus filhos sendo sequestrados e mortos pelos inimigos. Essa situação toda causa uma tristeza grande na gente e o Salmo 38, portanto, nos ajuda nesse aspecto. Agora vamos ver, mais uma vez, analisando o comentário do Rabino Chaim Kanievsky, nesse livro aqui, né, os comentários do Rabino Chaim Kanievsky, dentro do Terrilim, o que ele nos diz acerca desse salmo tão relevante. Vamos começar diretamente no versículo 11. Salmo 38, 11 nos diz assim: "O meu coração palpita e minhas forças se esvaem, até a luz dos meus olhos me deixou." Davi estava muito triste, muito chateado, e esse salmo nos conecta com isso. Bom, de acordo com o Rabino Chaim Kanievsky, essa é a situação espiritual, mental, física de boa parte das pessoas hoje. Uma situação de esgotamento. E o Chaim Kanievsky sempre buscando trazer essa relação da pessoa para com os mandamentos, as nossas debilidades pessoais, conectadas com o descumprimento de mandamentos da Torá, alguma mitzvah que a gente está deixando passar, deixando de dar atenção. Ele orienta que aqueles que sofrem de vertigem, de tontura, de vertigem, que busquem estudar as leis do tefilim, porque a cabeça foi criada para que o homem coloque o tefilim. Então, se você tem tontura, estude as leis do tefilim. Mas por que ele está falando isso? Qual a razão de ele conectar a vertigem com o uso do tefilim? Em hebraico, se a gente for ler esse versículo em hebraico, ele diz assim: Libi, que quer dizer meu coração, shecharchar. O que é isso? Dá voltas, o meu coração dá voltas. Na tradução em português, meu coração palpita, mas o meu coração, shecharchar, quer dizer dar voltas. E essa shecharchar é a mesma origem da palavra vertigem, que é o que está aqui, shechar choret. Shechar choret. Essa é a palavra vertigem. Então, portanto, a nossa mente dá voltas. E o que isso tem a ver com o uso do tefilim? Bom, se você se apegar ao tefilim, talvez você nunca tenha entendido, nunca tenha visto um tefilim. No tefilim existem duas caixinhas. Essa aqui é a tefilá shel yad, a oração do braço, que ela dá voltas em nosso braço, nos amarrando aos mandamentos de Deus.
E a outra, essa aqui já é o da cabeça, Tefilá Shel Rosh, tá? A oração da cabeça. E que ela é colocada aqui na fronte, diante da mente do homem, para lembrar que os mandamentos de Deus contidos aqui dentro da caixinha do tefilim, os mandamentos do Eterno devem estar sempre na nossa mente. Então a gente coloca aqui, né? Então você já deve ter visto isso. Colocamos na nossa mente, e isso é o cumprimento daquilo que está escrito no Shema Israel, por exemplo, né? E as atarás como sinal na tua mão, né? Amarrando aqui no braço, e as colocarás como frontais entre os teus olhos. Então, o tefilim fica aqui como frontal, bem no meio dos nossos olhos, aqui no alto da nossa fronte. Quando você coloca o tefilim e você se amarra e dá voltas usando o mandamento, esse é um bom preceito para te afastar de pensamentos ou da vertigem, da tontura. Então essa é a conexão que o Rabino Chaim Kanievsky nos dá acerca desse versículo. E isso vale para muitos outros versículos da Bíblia, né? Muitos outros mandamentos estão conectados com enfermidades que a gente pode refletir nas nossas dificuldades. Por que eu estou passando por isso? Talvez isso esteja conectado com a falta, com a quebra de um dos mandamentos do Eterno. Se você quiser adquirir seu tefilim, você pode entrar em contato também no site da Judaica e ali você adquirir um tefilim kasher, 100% kasher, vindo de Israel. Todo tefilim kasher, ele tem aqui na parte de cima, aqui normalmente você vai ver uns fiozinhos sobrando, não sei se você consegue ver na imagem, mas esses fiozinhos aqui é porque dentro dele está amarrado ali o Shema Israel, né? Aqui dentro da caixinha. É bem interessante se você estudar um pouquinho mais sobre o tefilim, as leis do tefilim. Existe um livro do Rabino Aryeh Kaplan também a respeito do tefilim, então recomendo você aprender um pouco mais sobre essa mitzvah tão relevante. Voltando ao Salmo 38, vamos agora ao versículo 12. Nesse verso, o Rabino Chaim Kanievsky traz para nós uma conexão acerca da nossa reverência, do nosso respeito às tradições familiares e às tradições do meio onde nós vivemos. Versículo 12 nos diz assim: meus amigos e companheiros afastam-se de minhas feridas e meus próximos se conservam à distância. Aí ele traz uma história de um jovem Bahur, um estudioso, né? Um jovem estudante de yeshiva, um jovem que está buscando conhecimentos da Torá, e um jovem noivo para se casar, decidiu certa vez que ele queria começar a usar o seu talit katan, esse tzitzit que a gente chama, por cima da sua camisa. Normalmente, em algumas comunidades se utiliza por cima. E esse jovem, então, decidiu que ele iria usar o tzitzit por cima da camiseta. Qual é o problema disso? Nenhum. Não existe nenhum impedimento na Torá. Mas essa não era a prática da sua família, da sua origem, nem a prática comum na yeshiva que ele frequentava. E aí ele ficou nesse dilema. E aí ele vai e consulta o Rabino Chaim Kanievsky a respeito disso. Será que eu devo? Será que eu não devo? O que eu faço com relação a isso? E aí Chaim Kanievsky dá um conselho para ele. Você não deve empreender tal mudança até depois que você se casar. O que é isso? Esse é um aspecto bem interessante, porque traz para nós que enquanto o rapaz, enquanto o jovem estiver na casa de seus pais, estiver na casa de sua família, por honra a seus pais, recomenda-se que ele mantenha essa tradição familiar. E aí, depois que o jovem se casar, depois que a gente se casa, teoricamente, ele e a sua esposa, no caso aqui da história, darão início a uma nova vida, podendo a partir de então adotar posturas que se tornarão a tradição dessa nova família. Nesse caso aqui, colocar o tzitzit por cima da camisa. Não altera o cumprimento da mitzvah de forma alguma, mas em algumas comunidades se usa dessa forma, outras comunidades se usa dessa forma. O próprio tefilim que eu mostrei, se você for considerar
a forma Ashkenaz é de um jeito, a forma Sefarad é de um jeito de colocar. Existem diferentes formas de amarração do tefilim. Uns amarram para fora, outros dão as voltas para dentro. Então são costumes que a cultura dentro do próprio segmento judaico vai adquirindo. Então siga a tradição da sua família enquanto você estiver dentro da casa de seus pais, por honra a eles e por honra à tradição familiar. Se depois você decidir mudar dentro do seu casamento, aí é uma escolha que você pode fazer sem nenhuma implicação, sem nenhum desrespeito à tradição familiar. Seguindo no Salmo 38, versículo 13 nos diz assim: os que desejam destruir a minha alma tramam contra mim, e os que buscam o meu mal tecem calúnias e continuamente proferem falsidades. E aí o Rabino Chaim Kanievsky traz para nós uma historinha que é interessante da gente analisar, especialmente no contexto atual que nós vivemos, de muito bullying, de transtornos que são causados por conta de piadas ou de zombarias acima direcionadas a pessoas, né? E aí Chaim Kanievsky nos traz a história de uma certa menina que tinha alguns problemas mentais, tinha algumas dificuldades. Seus companheiros de classe na infância eram muito cruéis, né? Eles provocavam a menina sem piedade, sem dó, né? Talvez você tenha passado por isso na sua infância, né? Não de problemas mentais, mas de sofrer bullying por muito tempo. E isso acaba causando transtornos, trazendo muitas dificuldades para as pessoas, a timidez, as pessoas que se retraem por conta do sofrimento. Então, tome cuidado com relação a isso, ensine seus filhos também com relação a isso, a respeitar as pessoas nas suas diferentes formas de ser, de agir e de pensar. Voltando à história, essa menina então já tinha algumas dificuldades motoras, e aí os seus amiguinhos de escola começavam a zombar, fazer zombaria, e isso foi piorando. E com o passar dos anos, ela desenvolveu ainda mais esses transtornos, causou um tipo de esquizofrenia que conduziu a viver o resto da vida com esses distúrbios mentais, de forma que ela já não tinha mais consciência de seus atos. Uma situação muito triste. Só que, à medida que esses seus amigos de escola, companheiros de classe foram amadurecendo, eles foram percebendo o quão terrível era o seu comportamento ao maltratar aquela menina. E enviaram então uma mensagem para o Rabino Eliashiv e perguntaram para ele como eles poderiam buscar perdão pelo seu comportamento. E aí o Rabino Eliashiv trouxe uma resposta de acordo com a Halahá, dizendo que se alguém prejudicou a outro, que acabou vindo a falecer, o perdão pode ser alcançado trazendo um minyan. O minyan é um quórum de 10 homens ao túmulo da pessoa falecida e pedindo perdão, né? Então essa é uma halahá, isso é um costume judaico, uma regra dentro de segmentos judaicos. Daí, a única maneira, como essa menina ainda estava viva, mas estava sem as devidas faculdades mentais, a única maneira desses colegas alcançarem o perdão dela era esperando até que essa antiga colega de classe viesse a falecer. E então eles poderiam seguir esse processo indo pedir perdão junto ao túmulo dela. Olha que interessante, né? Esse é um conceito do judaísmo ortodoxo. Mashiach vai falar para nós, né, da gente pedir perdão, e ele fala de perdoar 70 vezes 7, né? E ele fala que se 70 vezes no dia a gente pecar contra alguém, a gente deve ir buscar perdão. E esse negócio de buscar o perdão é uma coisa muito relevante nos nossos dias, gente. Ter a consciência de quando nós prejudicamos alguém, buscar essa correção, para não ocorrer que caiamos nessa tradição da halahá judaica, de esperar a pessoa morrer para daí ir lá pedir perdão junto ao túmulo. Quantas pessoas vivem com esse sentimento de remorso constante e são incapazes de pedir perdão, né?
e só diante da morte vão lá e pedem perdão. Às vezes é pais com relação aos filhos, às vezes é tio, às vezes é irmão, às vezes é o próprio filho, às vezes são colegas de trabalho, às vezes são parentes distantes que ofenderam, que magoaram, que prejudicaram. E daí quando o fulano lá morre, a pessoa sente aquele remorso e chora amargamente e vai lá pedir perdão junto ao túmulo. Tenhamos essa consciência de pedir perdão antes, de corrigirmos os nossos erros antes. Sempre é tempo de fazer techuvá. E os nossos sábios nos ensinam com relação ao Yom Kippur, por exemplo, que o Yom Kippur, ele expia os nossos pecados, como é chamado Ben Adam Lamakom, do homem para com o eterno, para com o lugar ou com a santidade. Mas não expia os pecados Ben Adam Lehavero, entre o homem e seu semelhante. Não adianta chegar no Yom Kippur e achar que todos os seus pecados cometidos contra o próximo estão perdoados. Seus pecados com relação a Deus, sim, mas contra o próximo é você quem tem que ir lá e pedir perdão. Essa é uma reflexão que a gente precisa entender. E o Rabino Chaim Kanievsky explica que enquanto uma pessoa vive, o perdão deve ser buscado no total de seu corpo e alma, né, para aquela pessoa. Você tem que buscar o perdão daquela pessoa. Mas daí, nesse caso especificamente da história, como a menina já estava inconsciente, ela não poderia dizer eu perdoo vocês, né? E aquelas pessoas teriam que conviver com um sentimento ruim. Por isso, evite de fazer bullying contra as pessoas, evite de perseguir pessoas, evite de afrontar pessoas, de causar dor às pessoas, para que você não seja dependente de esperar que aquela pessoa morra para que daí com o seu remorso você ir lá e pedir perdão junto ao túmulo. Isso é uma coisa muito triste, né? De acordo com a tradição, somente depois que a pessoa morre, quando seu corpo é anulado, é que a Halahá prescreve pedir, o termo é mechilá, né? Mechilá é pedir para que as coisas voltem a ser como eram antes. Mas daí a pessoa já está morta. Então não vale a pena esperar. Peça perdão hoje, corrija seus erros hoje com relação a todas as pessoas. Voltando ao texto do Salmo 38, no versículo 14, nós temos escrito assim: E eu, como um surdo, nada escuto, e como um mudo, nada falo. Rabino Chaim Kanievsky, acerca desse versículo, ele se lembra de um livro chamado Melechus Harash, e esse livro discute o tópico de um homem surdo que deseja se casar. Na introdução do livro, o autor escreveu: Não se surpreenda que eu tenha escolhido preparar um trabalho sobre uma ocorrência tão incomum. Um surdo que deseja se casar. Quais são as regras, o que deve ser feito? Pelo contrário, como isso é incomum, há uma escassez de informações sobre esse tópico. E agora, sempre que essa questão se tornar relevante, esse trabalho será o texto principal para pesquisar as alahot, as regras relevantes dentro desse conceito do surdo que deseja se casar. E eu, como surdo, nada escuto. Aqui a gente vê um outro aspecto. Cada pessoa tem as suas características, as suas necessidades. Acabamos de mencionar a situação do bullying por pessoas serem diferentes, serem consideradas diferentes, com as suas necessidades diferentes. Todos nós podemos nos achegar a uma vida de Torá, a uma vida de cumprimento dos mandamentos, independente da situação que a gente passe. Hoje, por exemplo, um cego. Como um cego pode aprender de Torá? Bom, existem já vários aplicativos que leem em voz alta os textos sagrados para as pessoas cegas. Isso facilita. Existem vários outros meios que trazem possibilidades para pessoas surdas se conectarem com uma vida de Torá, para os mudos ou para as pessoas com outros tipos de deficiência, com outro tipo de dificuldade. De forma que todos nós temos como alcançar uma vida de Torá. Existe alahá, existem regras, existem leis para todos aqueles que querem se achegar a Deus. Não use a sua dificuldade
para dizer: não tem salvação para mim, não tem como eu me achegar a uma vida de Torá. Mas use a sua dificuldade e através da sua dificuldade você pode buscar aprender cada vez mais de Deus. E quem sabe Deus te permita ser merecedor de escrever um livro para que as pessoas possam aprender a viver uma vida de Torá. Já pensou que mérito? E esse autor do livro aqui, Melches Harash, ao discutir quando um surdo deseja se casar, qual deve ser a alahá, ele traz para si um grande mérito de se preocupar com o próximo e de ser uma fonte de informação fidedigna, segura para todos aqueles que querem conhecer as leis judaicas dentro desse tema. Quem sabe um dia a gente tem um mérito assim também, né? Voltando para o Salmo, e aí, já que falamos do surdo, o Salmo fala assim: não me abandones, no verso 22. Ó Eterno meu Deus, não me abandones, não te afastes de mim. Você pode usar as suas dificuldades para dizer que Deus te abandonou, Deus se afastou de você, mas a verdade é que não. E aí o Rabino Chaim Kanievsky traz para nós uma outra história. Uma história sobre a nossa confiança em Deus, a nossa certeza da fé inabalável no Criador. Ele conta para nós uma história de um jovem estudante. E a história nos diz que esse jovem estudante do yeshiva estava certa vez no hospital cuidando do seu pequeno filho que havia nascido com uma dificuldade, quando o chefe daquele departamento dentro do hospital veio atualizá-lo sobre o prognóstico da criança. E aí o médico diz: não tenha medo, está tudo sob controle. Ao que o jovem responde: tudo está sob controle de Hashem. Tudo está sob controle de Deus. E aí, sabe qual foi o pensamento daquele médico? O médico ficou com seu ego ferido. E aí o médico retruca: veja só, eu sou o chefe desse departamento aqui no hospital. Eu controlo tudo o que acontece aqui. E aí o rapaz fala para ele: eu sinto muito, mas devo te dizer que você está enganado. Hashem é o único que está no controle de tudo. Deus é o que controla todas as coisas. O médico então ficou enfurecido com aquele rapaz e ele fala assim: se nas próximas 24 horas eu estiver errado, eu vou admitir que o seu Deus, que você chama de Hashem, ou nome, ele está no controle. Caso contrário, no entanto, você pode deixar o meu hospital, pegar o seu filho e ir para outro lugar, buscar outra pessoa que possa tratar o seu filho. Médico de uma forma muito arrogante, achando que ele era o dono da razão sempre. E aí, esse rapaz, então, diante de uma ameaça tão grande de seu filho perder o hospital, perder o atendimento naquele hospital, ele vai consultar o Rabino Chaim Kanievsky. Ele fala assim, e o Rabino Chaim Kanievsky diz para ele assim: se você foi sincero em suas palavras ao dizer que Hashem está no controle de todas as coisas, e não estava simplesmente tentando causar irritação naquele médico, não há o que temer, tudo vai dar certo. Na manhã seguinte, quando aquele jovem chega na cama do hospital do seu filho e começa ali a ficar com ele um pouco, daqui a pouco ele recebe uma mensagem do chefe do departamento do hospital. Aquele mesmo médico queria vê-lo imediatamente. Aí ele vai à sala do médico, bate na porta, e o professor, o médico ali, convida ele a entrar, se assentar, já de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco menos alterada, e aquele médico fala para ele assim: eu sou um homem saudável, tenho 60 anos de idade, sempre cuidei da minha saúde, sempre fui um bom médico, mas ontem à noite eu molhei a minha cama como uma criança indefesa. O seu Deus me mostrou claramente que mesmo nas questões mais simples, eu devo pedir, implorar pela sua ajuda. E assim deve ser a nossa vida. Não me abandones, ó Eterno meu Deus, não te afastes de mim. Nós devemos buscar uma conexão constante com Deus, confiar em Deus, mas confie de verdade que tudo está no controle de Hashem. Às vezes a gente passa por dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, a gente não consegue pagar as contas, a gente está passando por alguma situação. Tudo
não existe nada que escape ao controle de Deus. Se não é por pecado, se você não está endividado porque você agiu errado, se não é por algum erro seu, fique tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. E quando a gente confia em Deus, Deus não nos abandona. Aliás, Deus nunca nos abandona. Deus é fiel. E nós devemos buscar nos conectar com a fidelidade divina, se nós queremos viver de fato uma vida de Torá. Tá bom? Espero que você tenha gostado da reflexão de hoje. Mais uma vez aqui agradecendo, compartilhando a sabedoria do Rabino Chaim Kanievski, que foi um grande rabino de Israel. E eu espero que você possa cada vez mais usar o Tehillim, usar cada um dos salmos, para aprimorar a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like e de compartilhar com outras pessoas, para que elas também possam se achegar a Deus através das mitzvot, dos mandamentos, quem sabe, os homens usando o Tehillim, e quem sabe, através da reza, através da prece, nós possamos confiar cada vez mais que Hashem está no controle de tudo. Shalom, Deus te abençoe e até a próxima.